Olá, sejam bem-vindos ao início do nosso curso de Sistemas Operacionais. Durante os últimos anos nós temos visto que tão famosos quanto os computadores que são lançados todos os anos pela indústria de equipamentos, são os sistemas operacionais que são lançados ou são, digamos assim, atualizados constantemente pelas empresas que os fabricam. Então nós temos aí o Windows, o Linux e o Android, por exemplo, além do Mac OS, entre outros sistemas operacionais que são continuamente melhorados, aperfeiçoados, modificados pelas empresas que os constroem. Nós já sabemos que não podemos usar o computador se não tiver o sistema operacional, porque nós temos no sistema operacional a interface inicial entre o usuário e a máquina. Então nós vamos ver aqui aspectos da construção de sistemas operacionais, o que eles têm, o que eles são, como é que eles funcionam. É o objetivo desse curso. Nós já deixamos aqui uma revisão relâmpago a respeito da linguagem C e uma revisão relâmpago a respeito da linguagem Assembly. Não é obrigatório, mas o fato de conhecer essas duas linguagens facilita a compreensão dos conceitos que aqui serão colocados. Então, se você quer aproveitar o melhor possível o conteúdo que está aqui, é bom dar uma revisada, pelo menos no curso relâmpago de linguagem C. Então vamos em frente. Nós já vimos no nosso curso de Assembly que o computador é uma máquina que tem uma arquitetura particular. Essa arquitetura particular é chamada arquitetura de von Neumann. E nessa arquitetura ele contém, digamos assim, em termos funcionais, esse conjunto de componentes aqui. Então nós temos a unidade central de processamento, que ela é composta de unidade de controle, de unidade de lógica aritmética, os registradores. Ela é associada à memória principal e aos sistemas de entrada e saída. Então tudo isso se divide em inúmeros circuitos eletrônicos e até mesmo equipamentos mecânicos que fazem essas funções que estão descritas aí. Atualmente, o uso de partes mecânicas móveis está sendo reduzida, que é basicamente utilizada para discos rígidos e disquetes. Isso hoje já está caindo em desuso, mas ainda é, digamos assim, uma parte do sistema de computação. Mas eles estão se tornando cada vez mais totalmente eletrônicos. O computador, então, propriamente dito, né, e os seus componentes físicos, diríamos assim, ele é composto dos processadores, né, pode ser um ou mais processadores, a memória, que é externa ao processador, e os dispositivos periféricos, que são conectados aos processadores e à memória via linhas de comunicação, que são chamadas de barramentos. E a parte, diríamos assim, não física, né, que é a parte dos programas. Então, nos programas todos nós já conhecemos, na forma de aplicativos que nós usamos no dia a dia. Mas, além dos aplicativos, existem os programas que são responsáveis por controlar e fazer o computador funcionar. Esses programas são chamados de programas básicos. Então, o sistema operacional é um tipo de programa básico, né? Sem ele, o computador não funciona. Então, todo programa que é necessário para que o computador possa funcionar é chamado de programa básico ou de software básico. Junto com o sistema operacional, tem também aí os compiladores e interpretadores que são necessários para a construção de outros programas, que também muitas vezes são chamados de softwares básicos ou programas básicos. Então, nós podemos dividir os programas em dois grandes grupos: os aplicativos, que é aqueles que fazem as nossas tarefas do dia a dia, as planilhas, editores de texto, browsers, podem acessar a internet, assim por diante, e os programas básicos que fazem o computador funcionar para que os aplicativos funcionem também. O sistema como um todo, então, é composto do hardware físico, que nós vamos apresentar aqui na parte mais abaixo, aqui a parte cinza, o sistema operacional, tem aqui a palavra Operating System,
diríamos assim, além do sistema operacional, nós temos os programas do usuário, que são os aplicativos. Então, nós temos aqui o browser web, o leitor de e-mails, o tocador de músicas e assim por diante. Tudo aqui para cima é software, ou seja, desde o sistema operacional até os aplicativos, e tudo aqui para baixo é hardware. O computador ele funciona em dois modos, ou em duas formas, nós diríamos assim. Ele funciona no modo chamado modo kernel, ou modo supervisor, e funciona no modo usuário. Significa o seguinte, significa que a máquina tem um conjunto de operações que ela pode executar, ou seja, e essas operações só estão totalmente disponíveis para serem executadas no modo kernel. Ou seja, no modo kernel tem-se acesso a toda e qualquer operação possível de ser realizada pela máquina. Então a máquina pode acessar os seus discos, acessar os seus dispositivos de entrada e saída, seus controladores de interrupção, acessar todos os circuitos da unidade lógica aritmética. Então tudo isso é disponível para ser executado no modo usuário supervisor ou modo kernel. Desculpe, no modo supervisor ou modo kernel. No modo usuário temos os programas com capacidades limitadas, são os aplicativos. Capacidade limitada no sentido de que efetivamente eles podem usar os recursos da máquina, mas sob intervenção, sob supervisão do sistema operacional. Quando um aplicativo, programa qualquer, quer solicitar uma tarefa mais complexa do hardware, ele quer, por exemplo, acessar um disco para ler uma certa quantidade de bytes, um disco magnético, ele solicita ao sistema operacional que o faça, e o sistema operacional é que tem acesso aos recursos da máquina para fazer isso. O sistema operacional funciona assim como uma espécie de servidor de máquina, de hardware, para os programas aplicativos. Então, quando o aplicativo necessita de certos recursos, ele solicita ao sistema operacional que, por sua vez, força o hardware a executar as rotinas e as instruções necessárias para fornecer aquilo que o usuário está solicitando no momento, se assim for possível. Então, no modo kernel, o sistema operacional tem acesso aos recursos integrais da máquina. No modo usuário, os programas do usuário, os aplicativos, têm acesso a recursos sob intermediação do sistema operacional. Então, do ponto de vista dos programas, o sistema operacional ele funciona como uma interface para usuários de programas, ou seja, a interface é o meio. Você toca o sistema e o sistema se encarrega de fazer o resto. Então, entre você e a máquina tem um sistema operacional fazendo as coisas que você necessita. Então, a interface para usuários e para programas também. É uma interface também entre programas. Então, o sistema operacional também pode servir de meio, um mecanismo de comunicação entre os programas. E interfaces entre programas e hardware. Então, os programas do usuário, para acessarem o hardware, usam rotinas do sistema operacional. Os usuários, para usarem o computador, usam rotinas do sistema operacional. E os programas, para se comunicarem uns com os outros, também usam rotinas do sistema operacional. Então, essa é o sistema operacional do ponto de vista de interfacear os componentes do sistema. Então, interface quer dizer aquela parte o meio de contato entre dois elementos ou indivíduos, ou objetos, ou matérias diferentes, né? Então, o sistema operacional acaba sendo uma espécie de máquina estendida. Veja só, os circuitos do computador, eles realizam certas operações. Por exemplo, uma operação de soma. Então, a unidade lógica aritmética é capaz de receber um bit, por exemplo, e somar esse bit com outro e ter um resultado. Agora, se você quiser realizar operações mais complexas, por exemplo, multiplicar, né, você poderia encadear essas operações em uma soma, ou repetir essa multiplicação em inúmeras somas. Né? Olha só. Então, não necessariamente o hardware precisa ter esse circuito de multiplicação, ou seja, um circuito eletrônico dedicado à multiplicação, uma vez que ele tenha o circuito dedicado à soma. Então, isso é apenas um exemplo. Obviamente que as máquinas, os processadores, eles têm circuitos muito complexos e alguns deles podem estar associados à multiplicação, mas
apenas um exemplo grosseiro do que pode ser uma máquina estendida. Quer dizer, o sistema operacional pode, executando uma operação de soma N vezes, ele pode dar a impressão para o usuário que está multiplicando. Então, executando várias vezes as funções básicas do hardware, o sistema operacional fornece ao usuário uma abstração, ou seja, uma máquina estendida, abstrata, hipotética, que o usuário tem a total impressão de que está dispondo dessa máquina fisicamente. Então, o usuário vai lá e usa todos os recursos do sistema operacional como se fossem os recursos do próprio hardware. O sistema operacional faz, então, uma extensão do hardware e disponibiliza para o usuário, por isso chamado de máquina estendida. Obviamente que para isso que aconteça, o sistema operacional também ele é considerado um gerente de recursos. Então ele vai administrar o funcionamento da máquina, que é bastante complexa. Então, se você quiser entender o nível de complexidade do computador, procure na internet as fotos dos computadores antigos que ocupavam salas imensas, prédios inteiros, com computadores antigos em função dos seus inúmeros, dos seus milhares de componentes. Tudo isso ainda é real hoje. A diferença é que nós temos eles miniaturizados. Então, os componentes hoje são microscópicos, né? Os componentes da CPU são microscópicos e antes os componentes da CPU eram visíveis. Nós podíamos tocá-los, pegá-los. Então, com essa quantidade imensa de componentes, de milhões e milhões de componentes, a máquina precisa de coordenação para funcionar. Ele precisa saber o que fazer, em que momento e de que maneira. Quem faz isso é o sistema operacional. Então, o sistema operacional é também o gerente da máquina. É o gerente de recursos da máquina. Ele diz quem vai fazer o que, em que momento e de que forma. Então, o sistema operacional pode ser visto como uma interface, uma máquina estendida e um gerente de recursos. A história dos sistemas operacionais remonta à história dos próprios computadores, embora os primeiros computadores não tinham sistemas operacionais. Então, os primeiros computadores da geração 1, que usava tubos de vácuo, eles não possuíam propriamente um sistema operacional. Toda a programação desses computadores era feita através de montagens e desmontagens. Ainda hoje isso restou um pouco desse resquício do nome montagem na palavra assembly, né? O assembly quer dizer montagem, montar, né? Então, os primeiros computadores funcionavam na base da montagem física, né? Depois os computadores passaram a ser programáveis e ter memória e ter memória para programas, né? Porque a memória antes era só para dados. Passaram a ter memória para programas e esses programas começaram a ser também montados, criados em uma linguagem específica com alguns mnemônicos. E esses mnemônicos, eles depois se transformaram nos comandos das linguagens de programação. Então deram ideia, a coisa evoluiu a partir dos mnemônicos, da mesma forma que o assembly, que era o montador, e pegava esses mnemônicos e transformava em código de operação, se transformou, evoluiu para os computadores modernos, as linguagens modernas. Embora o assembly ainda exista, ainda possa ser usado, e ainda deva ser usado em muitos casos. Mas o assembly de hoje já não é mais a mesma coisa do assembly daqueles computadores antigos. Então, nós temos a primeira geração dos computadores que usavam os tubos de vácuo, né? Não tinham propriamente o sistema operacional, as coisas aconteciam na forma de montagem. Na segunda geração, nós tínhamos transistores, né? Os computadores substituíram os tubos de vácuo pelos transistores, mas tudo ainda muito rudimentar. O conceito de programa armazenado começou a apareceu na realidade, e já se tinha um sistema operacional rudimentar e basicamente trabalhava com sistemas de lotes. Então o sistema operacional se encarregava de tarefas simples, como, por exemplo, carregar o programa, carregar o compilador, compilar, executar, mas sempre naquela perspectiva do lote, ou seja, criava-se um lote de trabalho e os lotes de trabalho eram executados sequencialmente. Você pode procurar na internet e ver algumas imagens ainda daquela época, ou fotos daquela época, onde os lotes de trabalho eram preparados e depois eram executados sequencialmente. Então daí vem esse nome de programação em lote. A terceira geração dos computadores aí foi mais feliz, porque já existiam circuitos integrados, os computadores já eram menores, já existia o conceito de unidade de programação, e aí
já existia uma maior eficiência tanto do hardware, equipamentos, quanto da utilização deles através de softwares que podiam ser executados de forma concorrente, ou seja, através do conceito de multiprogramação. Bom, até o presente surgiu a quarta geração, que são os computadores pessoais, né? Até hoje nós temos as nossas mesas, e a quinta geração que está aí misturada com a quarta geração, que seria os equipamentos móveis, né? Os celulares, os dispositivos móveis, os smartwatches, até anel na forma de microcomputador já existe por aí à venda. Então são dispositivos vestíveis e entre outros, né? E aí é a mobilidade até o presente que criou uma quinta geração de computadores. Nos primeiros sistemas, como nós falamos, usava sistemas de lote ainda, né? Sistemas que usavam transistores, sistemas de lote, nós falamos. Então nós temos aqui o operador se deslocando na direção da máquina, levando um bloco de cartões. Então esses cartões perfurados continham dados e programas. Esses cartões perfurados eram levados a um leitor de cartões, esse card reader que vocês veem aí. Esse leitor de cartões transformava os códigos que estavam nos cartões em bits e bytes, obviamente, e gravavam esses códigos em fitas. Então aqui o tape drive, tem um registrador de fita, né? Quem fazia isso era uma máquina especializada em fazer isso. Tem um número aqui da IBM na época, 1401. Logo depois que essas máquinas geravam as fitas eram levadas para os dispositivos de entrada e saída dos computadores. No caso aqui nós temos a máquina numerada 7094, uma máquina da IBM. Então nós temos aqui, as fitas eram colocadas e o computador lia as fitas. Ao ler as fitas ele executava o programa e o resultado, a saída do programa é gravado em uma outra fita, que era a fita de saída. Então nós temos três conjuntos de fitas aqui, a fita de entrada, a fita sistema e a fita que era usada no próprio computador, era o sistema operacional rudimentar, que estava aqui gravado. Não tão rudimentar, já tinha certas características importantes. E a saída era gerada na fita de saída. A fita de saída era então levada para uma impressora e que se responsabilizava, era um dispositivo de saída que se responsabilizava pela leitura da fita de saída e a impressão dessa fita numa impressora física, que era uma máquina de escrever eletrônica, né? Basicamente uma máquina de escrever eletrônica. Então nós temos aí como funcionavam antigamente. Esses sistemas antigos eram considerados sistemas em lote, ou seja, se preparava um lote de trabalho e o computador ficava preso aos lotes que serão executados de forma sequencialmente. Até que surgiram os sistemas de multiprogramação. Essa multiprogramação permitia que o sistema operacional administrasse ou intercalasse os jobs, né? Os jobs eram um trabalho a ser feito, que eram sequenciais nos lotes e que aqui passaram a ser concorrentes. O que quer dizer concorrentes? Quer dizer que o job, uma vez que ele está sendo executado e não pode prosseguir por algum motivo, seja porque ele está esperando uma operação que ainda não pode ser executada, está esperando entrada e saída de dados, está esperando algum tipo de informação. Na realidade, o primeiro sistema de multiprogramação era feito por interrupção para entrada e saída. Então esse job 1 aqui ficava esperando uma operação de entrada e saída de dados, ele não conseguia continuar porque precisava esperar que esses dados fossem colocados na memória do computador. Então o sistema operacional passava a executar o job 2 e assim por diante. Então o sistema operacional alternava entre os jobs por causa do bloqueio que era feito para todos aqueles programas que necessitassem da operação de entrada e saída. Isso deu origem ao conceito de multiprogramação. Então multiprogramação é a capacidade do sistema operacional, do computador, do sistema de computação, digamos assim, é alternar a execução de programas de acordo com alguns parâmetros específicos para tornar ou tornar mais eficiente a execução dos diversos programas. Então aí nós temos isso faz com que isso traz o conceito de redução geral do tempo de todos os processos. Então existe um conceito chamado throughput, que seria o tempo global de execução dos diversos processos, e com a multiprogramação a gente consegue reduzir o tempo global de execução de múltiplos jobs num certo
de um certo processamento. O processador, quando ele vai executar, então ele segue, o processador, que é a peça central do computador, né? Ele segue então essas 3 etapas na execução de uma operação. Primeiro ele vai buscar essa operação na memória, né, chamada de fetch, operação de buscar a instrução na memória. Ele depois leva essa instrução para uma unidade de decodificação, um circuito eletrônico especializado nisso aí, e a seguir ele vai executar a instrução, somar, subtrair, multiplicar, sei lá o que for, mas isso em milhares de vezes, milhões de vezes por segundo. Então nós temos aí a velocidade com que isso é feito é muito alta, e faz com que para a gente seja completamente inapercebido tudo isso que está acontecendo. Quando o computador ele tem vários fluxos de decodificação, de busca e decodificação de instrução, então ele vai programar uma instrução, decodifica e coloca tudo num buffer que depois será levado para as diversas unidades de execução. Nós temos aqui uma coisa chamada arquitetura superescalar. Então, isso ainda é a questão do hardware do computador. Os computadores possuem memórias que são externas ao processador, mas para fins de acesso mais rápido, essa memória se divide em vários tipos. Então, desde que nós temos a memória secundária, que é o disco magnético, que é de baixíssima velocidade de acesso, por exemplo. Nós temos a memória principal, que é a memória RAM, que também tem uma certa velocidade de acesso. Nós temos as memórias, os registradores, que também são memórias, e que são memórias pequenas e mais de acesso ultra rápido. E entre uns e outros nós temos as memórias cache, que são memórias intermediárias em termos de tempo de acesso, entre o acesso aos registradores e o acesso à memória RAM. Então essas caches podem ser internas ao próprio processador, né? Nós temos aqui no desenho as memórias cache core. Nós temos aqui cada core é um núcleo processador. Nós temos as memórias L1 ou L2, que são internas ou externas ao próprio processador, e a seguir a memória RAM e a memória de disco, que são externas ao processador. Então existem vários níveis de memória, cada um delas com seus tempos de acesso. Quanto mais dentro assim, do processador, mais rápida é essa memória, e portanto facilita ou torna a execução de um programa cada vez mais rápido, uma vez que se busca a velocidade a todo custo. O importante é que o computador seja rápido, isso é que interessa na execução dos programas. Quando nós criamos caches, né, obviamente vem com problemas. Então, quando colocar um novo item no cache, já que o que nós queremos trabalhar com dados que estão na memória, e nós vamos pegar uma parte desses dados e colocar no cache. Que dados nós vamos colocar no cache? Qual linha do cache deve se colocar um novo item dentro, né? Qual item deve ser removido do cache quando uma parte dele é necessário, quando é necessário guardar alguma coisa? Onde colocar um item recém-despejado na memória principal. Tudo isso são problemas que advêm do cache. Então o sistema operacional é um conjunto de problemas. Projetar um sistema operacional é resolver infinitos problemas que surgem com as necessidades da computação. Então nós falamos de processador, de armazenamento, de cache, de programação. Aqui tem também a questão do armazenamento externo, né? Armazenamento externo todo computador possui armazenamento externo por uma simples razão de que a memória de armazenamento interna, ou RAM, ou principal, ela é volátil, ou seja, ela é dependente da energia elétrica. Então, quando o computador está ligado, ela está funcionando perfeitamente. Você desliga o computador, você perde tudo que está na memória RAM. Outra coisa é que a memória RAM também é direcionada para programas em execução e dados que estão sendo trabalhados. Quando você não trabalha mais com eles, quando eles não estão em execução, eles também são eliminados da memória. Então, para que você não perca seus dados, você precisa de armazenamento externo. Os armazenamentos internos mais em voga nos últimos anos têm sido os armazenamentos em disco. Então, vocês têm aqui do lado esquerdo os discos com superfícies magnéticas, que são gravados os dados de forma magnética, né? Um pulso magnético em cada pontinho no disco, em cada superfície do disco, vai gravar um bit. E aí, gravando milhões de bits, a gente tem um conjunto de dados muito gravados. Isso está sendo substituído pelos equipamentos aqui da direita, que são as memórias em estado sólido, que são circuitos eletrônicos capazes de gravar permanentemente uma informação e permitir que você a recupere depois. Muito mais rápido do que os discos, sem partes mecânicas, e também muito mais confiáveis. Então, nós temos aí uma mudança
está ocorrendo nos computadores dos últimos tempos, que é um armazenamento externo, que também da mesma forma que acontecia nos primeiros cilindros, que não eram dessa forma que são hoje os discos, né? Os primeiros discos e cilindros, os disquetes também que deixaram de existir já faz algum tempo. Então tudo isso foi evoluindo e nós temos hoje as memórias de estado sólido que estão acontecendo. O computador ele possui mecanismos internos interessantes, entre um dos mecanismos internos interessantes dos computadores são os controladores de interrupção. Os controladores de interrupção são equipamentos que administram, digamos assim, a chamada de atenção da CPU. Então a CPU está realizando uma tarefa, mas pode ser que ela seja chamada a executar uma outra tarefa. E quando isso acontece, digamos que ocorre uma solicitação de interrupção. Quem faz esse controle aqui são os controladores de interrupção, nós podemos ver aqui. Ele avisa a CPU que há alguma coisa a ser realizada. Essa CPU ao receber o sinal de interrupção, ela normalmente para o seu trabalho e vai verificar do que se trata, vai tratar a interrupção, executar o que é necessário para atender a interrupção e depois retorna à sua situação normal. Essas interrupções podem acontecer por vários motivos. Quando executada pelo controlador físico de interrupções, então digamos assim que aconteceu alguma coisa, como por exemplo o disco dizer que tem dados prontos para enviar, ou algum outro evento dentro do sistema que diz a CPU que é necessário que ela preste atenção em algo diferenciado. Então, o controlador de interrupção fixo, repetindo, ele é tipicamente usado em operações de entrada e saída. Então, quando você, por exemplo, pressiona um botão do teclado do seu computador, você envia um sinal de interrupção para receber um caractere do teclado. Receber um sinal do teclado. Da mesma forma, quando um evento acontece no disco, esse evento aciona o controlador de interrupções que aciona a CPU. E a CPU vai então enviar os dados ou receber dados do disco. Dessa forma, nós temos também um outro elemento importante do hardware do sistema de computação, que são os controladores de interrupção. O que ocorre exatamente quando há uma interrupção para a entrada e saída? Imagine que o computador está executando uma instrução, aqui tem a palavra current instruction, chega a uma solicitação de interrupção. Ao chegar na solução da interrupção, que aqui é o número 1, ele para o que ele estava fazendo, ele vai para o tratador de interrupções, né, e chama o tratador de interrupções para verificar o que está acontecendo. Depois que o tratador de interrupção termina a sua execução, ele retorna para a próxima instrução, a primeira instrução após a instrução que ele parou a execução, ou seja, a última instrução executada, a primeira instrução após a última executada. Então, o computador é bastante complexo em termos de equipamentos, conteúdos, hardware, né? E nós temos aqui uma representação esquemática dos computadores modernos da linha x86, aqui, que seriam os computadores que vêm há alguns anos evoluindo, desde o primeiro processador, que foi o 8086, e daí eles passaram a ser chamados de x86. Então eles têm aqui os seus sistemas principais, além dos seus barramentos, que são as linhas de comunicação entre os diversos equipamentos. Então, barramentos do computador são os barramentos, por exemplo, PCI ou PCI Express, além dos barramentos USB. Então, entre outros que são necessários, que são dispositivos que conectam periféricos à unidade central de processamento e fazem com que elas se comuniquem entre si. Além do que nós falamos aqui, são os processadores, temos que os cores, nós temos também as GPUs, né, que são placas gráficas que podem ser conectadas aos processadores. Nós temos os diversos tipos de memória, que são conectados também via barramentos a memórias. Via de regra, esses GPUs são conectados por um barramento chamado PCI Express, que são barramentos rápidos para a linha x86. Nós temos aqui os barramentos como SATA, USB e assim por diante, que são linhas de comunicação entre... Cada um deles tem não só uma forma física de conectar, mas também uma forma lógica, né? Tem um protocolo
Então a comunicação ocorre segundo, primeiro, um meio físico, ou seja, um conjunto de fios que liga um equipamento ao outro, e também um protocolo, ou seja, um software que controla, que roda por cima desse hardware, né, que pode ser até mesmo um firmware, né, que controla a forma como essa comunicação se dá. Essa forma de controle é chamada protocolo, né. Então o sistema operacional ele existe em diversos tipos e sabores, né, digamos assim, para controlar esse conjunto de equipamentos que formam um sistema de computação. De acordo com o sistema de computação que se está em vista, de acordo com a complexidade do hardware, a gente classifica esse sistema operacional de alguma forma. Então, esses sistemas operacionais existem sistemas operacionais para mainframe, que são grandes computadores de grande porte, usados em grandes empresas, computadores servidores usados em servidores de conteúdo, de internet e assim por diante, e-mail, servidores multiprocessados, computadores multiprocessados, quase todos os computadores estão evoluindo na direção dos multiprocessados, através dos multinúcleos, né? Antes cada computador tinha apenas um processador central e principal. Computadores em tempo real, que respondem a eventos em tempo real, controle de aeronaves, controle de automóveis inteligentes, e sistemas que requerem uma resposta com tempo crítico, né? Mas existem também coisas simples, como um cartão inteligente, um smart card, que pode embutir dentro dele um sistema operacional, né? Existem também os computadores pessoais, sistemas incorporados, né? Nó de sensores. Então, hoje em dia é muito comum, as empresas fazem muito sistemas de monitoramento por sensores, e esses nós de sensores são pequenos computadores que têm também dentro deles um sistema operacional. Então vamos ver agora um conceito muito importante para sistemas operacionais, que é o conceito de processo. Então, processo basicamente é um programa em execução. O processo ele está associado a um espaço de endereço da memória do computador, onde se coloca o programa, os dados e as informações demais necessárias à execução desse programa. Ele também é associado a um conjunto de recursos, que são um conjunto de recursos que aquele processo específico, aquele programa de execução específico está necessitando. Ou seja, ele dispõe de todas as informações necessárias para executar um programa. Então, o programa é um conceito estático, é um texto, e o processo é um conceito dinâmico, um programa em execução. O processo costuma criar uma coisa chamada árvore de processos. Então, nós temos aí o processo A, cria processos B e C, CB, por sua vez, cria D, E e F. Cada processo cria seus processos filhos. Os processos criadores são chamados de processos pais. Como é que a gente cria processos? Além do duplo clique, né? Basta que você selecione um aplicativo no seu computador ou no seu celular e você está automaticamente iniciando um processo, né? Existem formas alternativas, e eram as formas antigas de criar o processo, eram simplesmente digitando o nome do programa no prompt de comando do terminal. No terminal de comandos do Windows, basta que a gente digitasse o nome do programa a partir do prompt, contendo o endereço dele, e ele começava a carregar o programa, o arquivo físico para a memória, e executava. Com isso, nós bloqueávamos o terminal. Para desbloquear o terminal, iniciar sem terminal bloqueado, você pode usar o comando Start a partir do terminal de comandos do Windows. Em qualquer sistema X, Linux ou Unix qualquer, nós podemos rodar digitando o endereço completo do programa com o nome dele, né? Isso para também bloquear o terminal e ficar à espera da execução do programa. Se nós quisermos liberar o terminal imediatamente após o início da execução do programa, nós colocamos o i comercial na frente. Isso se chama rodar o processo em background. Em ambos os casos é possível rodar o processo em foreground, bloqueando o terminal, quando rodar o processo em background. Então, repetindo aqui, basta que a gente, no terminal de comandos do Windows, a gente digitasse o nome do programa, qualquer nome aqui, e esse programa seria executado. Aqui nós podemos executar não só comandos e programas que estejam no disco, mas também comandos do sistema operacional.
Por exemplo, eu vou mostrar aqui o conteúdo de um arquivo. Ele lista o conteúdo de um arquivo. Agora veja só, enquanto ele estava listando o conteúdo do arquivo, ele manteve esse terminal bloqueado. Então você tem que esperar aqui ele terminar para poder você olhar. Se você quiser desbloquear o terminal e rodar a coisa em background, então você coloca dessa forma que ele vai rodar em algum outro lugar, né? E não vai mostrar, o terminal fica imediatamente liberado para você. Bom, esse é o terminal Windows. Aqui em um terminal Linux nós temos aqui também a possibilidade de executar programas, né, não só programas como comandos do Linux. Então nós estamos tendo contato com uma coisa chamada Shell. Então a Shell é o terminal que nos permite ter um primeiro contato com o sistema operacional. O Shell nos permite digitar comandos e executar comandos do sistema operacional e também programas que estejam na memória física do computador. No caso aqui, vamos executar o programa P1. Estou colocando o endereço dele aqui, o nome dele completo, P1 somente, e ele diz Alô Mundo Cruel. Observe também que o P1 bloqueou o terminal, então o terminal está bloqueado até ele apareça a mensagem e ele termine a execução. O P1 então está rodando em foreground. Se eu quiser rodar em background e liberar o terminal imediatamente, eu coloco em comercial, o terminal foi liberado, embora a mensagem apareça do mesmo jeito. Então a mensagem foi direcionada a esse terminal, ela aparece, mesmo que ele esteja livre, mas eu já poderia imediatamente digitar qualquer coisa no terminal que ele estava liberado. Se o programa P1 demorasse mais, não tinha problema, o terminal estava liberado. Então nós tivemos contato com a Shell dos sistemas operacionais. A questão que você pode se perguntar agora é como é que eu faço para ver os processos que estão rodando na memória do computador no determinado instante. Bom, no Windows você tem a possibilidade de sempre usar o Ctrl Alt Del, apertando essas três teclas e tem lá gerenciador de tarefas, você vai ver a lista dos processos. Ou simplesmente digitar a palavra Task List no seu prompt de comando. No Unix você tem as opções o PSXA, que mostram os processos filhos do terminal, que vão aparecer na sua tela. Simplesmente PS, com uma série de opções possíveis, ou então o Top, que vai mostrar de uma forma mais organizada quais são os processos que estão rodando no seu computador. Vamos lá olhar. Aqui no Linux nós teríamos a possibilidade sempre de olhar os processos através do comando PS. Né? Para esse usuário nós temos apenas o Shell sendo executado, que é o BASH, e o próprio PS. Né? Nós podemos ver que o processo só pulsa com XA. Então nós temos alguns processos que não estão mostrados na primeira instrução, mas que são também processos deste usuário. Então nós temos aqui os terminais, que eles estão o código do terminal, o PID, que é a identificação do processo, é o número que identifica o processo, todo processo tem uma identificação, que é o PID, e o comando que foi gerado, que gerou esse processo. Se nós quisermos ver os processos top digamos assim, do Linux, nós temos que rodar o top, e aí ele vai te mostrar, né? Ele vai te mostrar aqui os processos que estão rodando, quem é o usuário de quem e tal, quem está usando a porcentagem de CPU que ele está usando, e assim por diante. Então nós temos aí um resumo do que está sendo rodado na máquina agora, quem está rodando na CPU, e assim por diante. Então isso no ambiente Linux. No ambiente Windows, nós poderíamos digitar o comando Task List. E aí ele mostraria uma lista das tarefas que estão rodando aí, que é muito grande. Né? Talvez valesse a pena a gente talvez olhar mais na parte gráfica. Vamos ver na parte, digamos assim, gráfica.
Vamos ver aqui na parte gráfica. Então, vocês podem ver aqui o gerenciador de tarefas do Windows, mostrando aqui as múltiplos aplicativos que estão rodando tanto em foreground quanto em background, né? No primeiro plano quanto em segundo plano. Nós podemos ver que não são poucos. Uma coisa que você pode já ver aqui é quanto eles estão usando de CPU, de memória, de disco, rede e de GPU, né? Aqui vocês podem fazer uma coisa interessante. Uma primeira dica para o Windows é vir aqui no inicializar e tentar apagar, desabilitar um monte de programas que você carrega sem necessidade, tornando a sua máquina mais lenta. Só uma pequena dica. Então aqui em iniciar você vem, se você não quiser um determinado equipamento, um determinado software seja carregado, você desabilita ele. Então, dica para melhorar a performance do Windows. Então o sistema operacional ele se ocupa de muitas atividades, muitas tarefas, digamos assim. Uma das tarefas é a gestão dos arquivos, de onde é que nós guardamos os arquivos, como é que são organizados, a organização interna dos arquivos. Então nós temos aqui para os sistemas X, né? Os sistemas X, vamos chamar aqui o Unix, Linux, macOS, etc. Eles costumam gravar os arquivos em pastas organizadas, chamadas diretórios, né? Então os diretórios, começando pelo diretório principal de cada dispositivo físico, por exemplo, tem um diretório principal que é o root, o raiz, e a partir daí ele cria dentro desse root outros diretórios que por sua vez criam outros diretórios e que por sua vez criam outros diretórios. Esses diretórios contêm pastas, que são as pastas das pessoas que trabalham, os seus respectivos trabalhos, os textos, os arquivos de mídia, as músicas, assim por diante. Esse árvore de arquivos, elas podem ser acopladas, montadas, acrescentadas a ela outros dispositivos físicos. Por exemplo, você tem um CD-ROM, por exemplo, ou uma pendrive, você anexa em algum desses diretórios os arquivos, a estrutura de arquivos do seu CD-ROM ou da sua pendrive. Então, com isso, você faz um processo chamado de montagem. Montar um arquivo do sistema Unix é acrescentar a árvore de diretórios daquele sistema de arquivos a um arquivo já pré-existente. É assim que o sistema Unix acrescenta um periférico de dados, contendo dados, à sua árvore principal. Então, tudo que você estiver usando na sua máquina faz parte de uma grande hierarquia de dados, de arquivos diretórios em sistemas X, né? No Windows a coisa é um pouquinho diferente, porque ele dá uma letra do alfabeto para cada periférico adicionado. Então, se você adiciona um periférico, ele passa a ser chamado de C. C normalmente é dado o nome dado ao disco rígido principal. Então, se você adicionar mais alguma coisa, provavelmente vai receber o nome D, E, F, assim por diante, até XYZ, ou até XZ, né? Então, dentro desse C, existem as pastas, são também chamados diretórios, pode ser chamado diretório, mas que o Windows popularizou o nome de pasta. E dentro dessas pastas ou diretórios você tem os nomes dos arquivos. Então os sistemas operacionais eles têm que se ocupar da gerência, da gestão, da administração de todos esses arquivos. Os processos em execução, os processos assim, do sistema operacional, vamos falando, quando a gente vai falar de processo, a gente não precisa mais colocar o termo execução, porque o processo já é algo em execução, um programa em execução. Mas os processos podem se comunicar. Os processos, uma das formas de comunicação interprocessos que os sistemas operacionais permitem, que são as pipes, né, ou dutos de comunicação. Então você tem um processo A, se comunica com o processo B via pipe. Isso é muito comum acontecer, acontece até a partir de comandos que você faça do seu
terminal de comandos. Como é que eu faço isso no terminal de comandos? No Windows, por exemplo, eu coloco a barra vertical, tanto no Windows quanto no X, eu coloco uma barra vertical entre dois programas. Então, a saída de um programa, os textos que são gerados a partir de um, são gerados para o outro. Então, vamos ver aqui. Aqui o dia/B ele vai gerar um texto, né, que vai ser passado via pipe para uma outra função chamada fileString, que vai procurar dentro do texto que foi gerado aqui uma string chamada top e vai mostrar as linhas em que essa string aparece. Vamos executar aqui. Então ela encontrou que como o dir/b é uma lista de diretórios, vou colocar aqui o dir, ele vai mostrar todos os diretórios. Então o dir/b é só uma forma de mostrar diretórios, então sem os detalhes, né? Então o dir/b mostra os arquivos sem os detalhes. Ele vai pegar esse arquivo sem detalhes e vai filtrar pela palavra top. Então pronto, a única palavra que apareceu aqui tem top é a palavra desktop. Aqui no Linux nós vamos ter a mesma coisa, né? Então nós vamos ter aqui o ls, comandinho com a barra. Vamos parar aqui o top, por exemplo. Então não teve nada, né? Tá aqui o nosso ls. Vamos botar alguém aqui para ver se a gente acha aqui uma coisa com o nome ponteiros. Pronto. Aí sim, ele encontrou duas linhas do nosso ls que mostrou, filtrou para o ponteiro. O importante aqui é mostrar que a saída do ls, que é muito maior do que isso, né? A saída é muito maior, foi filtrada pelo grep, encontrando as linhas com a palavra array, mostrando todas as linhas que tem a palavra array. É isso aí. A parte do sistema operacional que é visível no momento em que ele está fazendo a intermediação entre você e o hardware, ou seja, entre a sua aplicação e o hardware, é a parte que trata de chamadas ao sistema. Então, é perfeitamente observável quando o sistema operacional intervém para realizar para você uma system call. Isso é observado da seguinte forma. Primeiro, o meu programa normalmente não faz a chamada direta ao sistema operacional, mas ele tem uma biblioteca que é fornecida junto com o compilador da linguagem que eu estou utilizando. Essa biblioteca, sim, se encarrega de fazer. Ela sabe como chamar, sabe como passar o controle para o sistema operacional e chamar a system call. Então, imagine que eu tenho aqui um programa na memória. Né? Nessa figurinha aqui, nós temos aqui o espaço em branco, o modo usuário, user space, o espaço do usuário, e o modo cinza aqui, que é o espaço do sistema, que é o kernel space. Então, é importante fixar na mente essa questão do user space, kernel space. Então, eu tenho aqui o meu programa, ele vai fazer uma chamada a um sistema, a uma chamada read. A read pode ser leia, por exemplo, tantos bytes de um arquivo no disco e coloque na memória. Então, algumas coisas eu tenho que fazer para me preparar para isso. Basicamente, eu vou ter que chamar uma função, leia, e para essa função leia, eu vou ter que passar 3 argumentos. O que ela vai precisar para isso? Ela vai precisar do descritor do arquivo, onde é que está isso, o número que identifica o arquivo no disco, formato. O endereço de memória onde eu vou colocar esses dados, no caso, vou chamar aqui de buffer, ele chamou aqui de buffer, e o número de bytes que vai ser lido. Então é isso que nosso programa tem que informar o sistema que isso deve ser lido. Bom, então como é que o nosso programa faz? O nosso programa guarda esses dados, por exemplo, colocando no espaço de pilha dele próprio, o número de bytes, aqui a instrução 1, guarda o número de bytes, a instrução 2 guarda o endereço do buffer, e a instrução 3 guarda o descritor do arquivo. Agora ele pode chamar a função read.
de uma biblioteca do compilador, que roda também no espaço de usuário, e está lá disponível para você. Nessa biblioteca, ele vai fazer o seguinte: ele vai colocar o código para a System Call Read no registrador. Então ele vai dizer, olha, a System Call Read, ela é a System Call número 4, número 5, número 6, não sei. Ela vai lá colocar o código dela em um registrador específico. Se você quiser ver exatamente como é que isso funciona, você veja a nossa revisão de assembly que mostra exatamente como é que funciona a System Call Read, ou a System Call Read ou Write para o terminal, né? Vocês podem ver lá, com os códigos específicos para o assembly 8086. Então, depois que ele faz esse código, ele faz uma coisa chamada trap to the kernel, quer dizer, ele chama o sistema. Então, ele dispara uma armadilha para os sistemas. Quer dizer, disparar armadilha para o sistema significa que há um switch rápido do modo usuário para o modo kernel, e agora por diante quem passa o controle da máquina é o sistema operacional. Então houve um alçapão aí de passagem, né, um trap, uma passagem rápida, uma caída dentro do sistema operacional. Bom, depois que houve essa caída dentro do sistema operacional, agora o controle é do sistema. Então o controle do sistema ele vai disparar uma rotina do sistema que vai fazer exatamente o que ele tinha, que está previsto que ele faça. Mas ele vai saber disso por quê? Como é que ele vai saber disso? Ele vai saber disso porque os dados no registrador, e um registrador específico, né, está lá o código da System Call que ele tem que executar, que não só esse dado está lá, mas também os 3 dados importantes que precisa, o FD, o buffer e o Unibytes. E aí ele trata de realizar essa tarefa. É ele que tem acesso ao disco, é ele que tem acesso ao hardware, é ele que faz tudo isso. Depois que ele faz tudo isso, e aí estamos numa operação de I/O, né, o nosso processo fica bloqueado. Então, nesse momento, o processo do usuário foi bloqueado, ele não consegue mais ir para frente, ele está parado. Então, ele foi bloqueado esperando o quê? Esperando o I/O. Quem é que vai fazer o I/O? O sistema operacional. Então, ele faz o I/O, pega os dados do disco, coloca na memória, nas posições de memória do buffer, e pronto. Depois que está todos os dados solicitados no buffer, ele retorna à biblioteca que o chamou, que é o último comando da biblioteca. O último comando da biblioteca que o chamou vai fazer com que ele retorne para quem chamou, que é exatamente esse programa aqui. E aí ele incrementa o ponteiro da PID e tal, e faz seja lá o que for, que é a instrução número 10 aqui. Então isso aqui é o ciclo de uma chamada a uma System Call. Como é que o seu programa do usuário vai chamar a System Call, vai chamar o sistema operacional para realizar uma tarefa para você. As System Calls, elas são padronizadas, ou pelo menos existem padrões. Se bem que os fabricantes dos sistemas operacionais ou equipamentos de hardware e software não sejam obrigados a segui-las, mas existem padrões que podem seguir, que cria formas específicas de chamar System Calls, né? Fazer System Calls. Um desses padrões é o POSIX, que é seguido tanto pelo Windows quanto pelo Linux. O Windows tem um subsistema POSIX para realizar a chamada ao sistema da forma como o POSIX estabelece, e o Linux também. Embora aí no mais tenha um monte de divergências e diferenças entre as chamadas do sistema de um e outro, mas existem os padrões POSIX que são tanto de um quanto de outro. Algumas chamadas ao sistema específico são, por exemplo, para criar duplicar ou clonar um processo chamado de fork. Então, o fork aqui é uma chamada específica para clonar um processo criando um filho igual a um pai. Existem chamadas sistemas como, por exemplo, waitPD, que é exatamente para um pai esperar um filho, ou alguém esperar um processo terminar a sua execução. Existe a chamada exit, que é, olha, caiu fora, eu terminei o programa, vou sair, vou embora. Existem as chamadas para abrir arquivos, para fechar arquivos, para ler informações de arquivos, escrever, como nós já vimos, escrever informações de arquivos. Então temos aqui o que é POSIX. O POSIX o nome está aqui, Portable Operating Systems Interface.
Então ele é um padrão do I3E, é um conjunto de normas definido pelo I3E para a manutenção e compatibilidade entre sistemas. Ela é designada formalmente pela I3E 1003, né, que define a interface de programação de aplicações, juntamente com shells e linhas de comando. Ela faz uma série de definições para permitir que um fabricante A, B ou C de software fabrique software que seja compatível com o software do sistema operacional A, B ou C, porque ele conhecendo obviamente as chamadas ao sistema ou padrão POSIX, né? Então vamos ver aqui que nós temos aqui o programa 23 mostrando isso. Vamos lá. Nós temos aqui uma system call explícita, né? Eu estou dizendo, olha, eu vou fazer uma system call explícita, porque muitas vezes as chamadas são implícitas. Quando eu faço, por exemplo, no comando C, um printf, um scanf, eu estou fazendo chamadas implícitas ao sistema operacional. O próprio compilador se carrega de mascarar isso para mim. Mas eu posso, dentro da linguagem, dizer, olha, não, eu quero fazer uma chamada ao syscall. Pode ser, por exemplo, porque não existe um comando da linguagem que faça aquilo que eu estou querendo fazer no momento. Então eu tenho que preparar o meu sistema para fazer um system call. Então eu faço isso na linguagem C através do comando syscall. O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar os argumentos necessários para aquela syscall específica. A syscall específica que eu vou passar é uma chamada sysgetCPU. Então nessa chamada sysgetCPU, eu vou passar para ele o endereço de memória de uma variável que eu chamei aqui CPU. É um número inteiro sem sinal. E o node também, que é outro número inteiro sem sinal. Outra aqui também é uma função não deixar null por enquanto. Não tem importância para a gente. E aí ele vai mostrar o quê? Mostrar que informação. Ele vai imprimir esse programa está rodando na CPU tal, no nó número tal. CPU e node. Só isso que ele faz. Retorna 0. Então, programa 23. Vamos salvar e vamos executar. Então, esse programa está roubando a CPU 7, nó 0. Então, CPU 7 significa no núcleo 7 da minha CPU. Então, eu tenho um Core i7, são 8 núcleos processadores. Então, eu tenho aqui, estou rodando no núcleo número 7, no nó 0 do núcleo 7. Então, é isso aí. Acabei de fazer um system call para a gente. Um outro exemplo aqui é a gente fazer uma syscall para gerenciamento de processo. Então essa aqui é a famosa fork. Então a fork é uma syscall que eu faço para clonar um processo, criando um processo chamado filho a partir do processo pai. Então eu fiz aqui tipo uma shell, uma pequena shell. Então nós já vimos o conceito de shell. Shell é o terminal de comandos. Então nós temos aqui uma pequena shell aqui que recebe um texto qualquer e eventualmente executa o comando do texto. Então a shell basicamente ela é um laço, ela mostra um prompt, um sinalzinho indicando que está pronto para receber o comando. Ela lê o comando do teclado, ela faz um fork. Quer dizer, o fork é o que? É o processo filho. O fork aqui é o seguinte, a partir dessa linha de comando aqui, o programa se divide em dois programas. Um programa que é o pai e outro programa que é o filho, idêntico ao pai. Então o processo pai, temos assim, ao invés de programa, chama de processo, né? Então o processo pai é um processo, é esse que está rodando agora. E o processo filho é criado a partir do pai. A única diferença entre eles é o resultado do fork. No processo pai, o fork
recebe um valor diferente de zero, que é exatamente a identificação do processo filho. No processo filho, ele recebe o valor zero. Então, no processo pai, ele vai executando aqui e continua aqui, considerando que o fork recebido aqui foi o valor diferente de zero. Mas o filho, que também vai executar de forma concorrente em relação ao pai, vai chegar aqui, vai cair fora desse laço, porque o teste para ele vai dar negativo e vai executar o else aqui. Então, enquanto o pai vai entrar na cláusula se, essa cláusula aqui, o filho vai entrar nessa outra cláusula aqui. Então, esse processo aqui significa que pelo menos 2 processos serão executados. Cada vez que ele passar pelo laço aqui, 2 processos são executados, um pai e um filho. O pai cria um filho, o pai cria um filho, o pai cria um filho e assim por diante. Então, o processo pai e filho fica no segundo executado. Você pode brinkar com o fork e criar vários forks dentro de um processo e verificar o que é verificar a duplicação dos processos e o resultado dessa duplicação de processos. Vamos ver aqui na prática. Então eu tenho aqui um programinha em C. Nesse programinha nós incluímos algumas bibliotecas que são importantes para usar funções do sistema operacional. Algumas delas são o systypes, o unistd e o syswait. Esse syswait aqui é necessário para fazer aquela função waitPID. Né? Então vamos usar pelo menos esses 3 para ter acesso a funções do sistema operacional. Criamos aqui umas variáveis, command, 40 aqui, tamanho 40, um string. Né? E criamos algumas funções, o protótipo deles está aqui, o type prompt e o read command. Type prompt é só para mostrar o sinalzinho no vídeo e o read command para receber alguma coisa do teclado. Agora nós temos a nossa função main, que é idêntica àquela que está no slide. Nossa função main, ela vai entrar no loop infinito. E nesse loop infinito ela vai fazer o type prompt, ler um comando e vai fazer o fork. Vamos só dar uma olhadinha no type prompt. O type prompt é só imprimir esse símbolozinho aqui maior. E o ler o comando é só pegar do teclado com gets um string. E vai colocar essa string na variável command. Bom, então aqui dentro do laço infinito ele lê o comando, tudo bem, o comando já está lido. E ele faz o fork. E ele vai imprimir aqui, eu sou o pai, recebi o command, que é o comando que ele recebeu. E a seguir ele vai ele bloqueia esperando a saída do filho. Essa é a sintaxe para esperar o processo filho terminar. Ele fica bloqueado aí, ele não passa para frente não é dentro do laço, fica bloqueado. Agora, se o processo se agitado, se tratar do filho, ele não entra nessa linha e vai para essa segunda linha aqui. Eu sou o filho, vai pedir alguma coisa, vai pegar do teclado alguma coisa e vai mostrar o que recebeu. Eventualmente, eu coloquei com um comentário aqui, você pode usar o comando exec-cve para executar a instrução que recebeu. Se essa instrução for um comando do sistema operacional, ou se for um programa a ser executado, é aqui que você tem que colocar o comando, o nome dele, e a lista de argumentos que aquele comando tem que receber para ser executado. Eu não fiz aqui porque não é necessário agora, é só para ilustrar a questão do fork. Então, mas você pode colocar o exec-v aqui para mostrar ele funcionando perfeitamente. Então vamos executar. Ó, então a primeira coisa que aparece aqui é prompt. Apareceu o sinalzinho de prompt aqui. Posso digitar qualquer coisa, né? E aí ele vai dizer, eu sou o pai, recebi a palavra que você deu. Eu sou o filho, olha, o filho está... Então nós temos 2 processos. Um processo imprimiu isso aqui, ó. Outro processo imprimiu isso aqui na mesma interação do loop. Então se nós estamos numa mesma interação, e eu tenho uma saída ao mesmo tempo do if, then, e a mesma saída do if, then, else, porque então está caracterizado aí que eu tenho 2 processos separados. Porque uma coisa não pode ser verdade e falsa dentro do mesmo programa. Eu tenho que ter
um programa rodando a cláusula verdade e outro programa rodando a cláusula falsa, né, o else. Um rodando o if e outro rodando o else. Quem está rodando o else é o filho. Então ele recebe o feed, imprime o feed e acabou. E aqui aparece o prompt de novo. Prompt de novo significa que ele está na próxima iteração do laço. É de novo o pai rodando. Então o pai está aqui, eu sou o pai, recebi pai, eu sou o filho, recebi o quê? Filho. E aí ele vai ficar nessa, né, digite alguma coisa e por aí vai. Né? Até que eu interrompa. Então aqui nós observamos a função fork entrando em ação, clonando os processos, duplicando um processo e criando um processo feed. Obviamente aqui nesse processo feed ele pode ser uma linha de execução completamente diferente daquela do processo pai. Pode fazer outra coisa, não tem nada a ver com o que você queira. Mas isso aqui é a ilustração de um shell rudimentar. O que a shell faz? A shell ela mostra um prompt, espera o comando e executa o comando. Quem executa o comando ele clona a própria shell para executar um comando que você tenha digitado no teclado. Então aqui é só para lembrar você que o fork é isso aqui. Eu tenho o conjunto de variáveis, um processo inteiro com seus dados. A partir do momento que se faz o fork, eu tenho dois processos separados rodando com as mesmas variáveis. Né? Eventualmente, que é desse ponto em diante, cada um vai seguir seu caminho e as variáveis vão ser alteradas, os seus valores, não afetando um aos outros, ou seja, de forma independente. Mas até lá, até que as variáveis comecem a mudar de valor, os processos são iguais. Agora, também, lembrando também que o retorno da função fork, que cria o processo, também será diferente. Entre o pai, será diferenciado entre pai e filho. Bom, existem também system calls para gerenciamento de arquivos e diretórios, obviamente. Criar arquivos, diretórios, guardar arquivos, tudo que o senhor operacional faz para você, ele faz via system call. O Windows 32 tem uma API grande de system calls, então nós temos aqui alguns exemplos de APIs de system calls, mostrando a relação entre a system call do Unix e do Win32. O Win32 é a API básica do Windows, né, que está sendo portada aos poucos para o Windows 64, mas a API básica do Windows é o Win32. Bom, temos aqui o fork. Em Win32 isso se chama create process. Wait PID significa wait for single object. Fazem a mesma coisa, só tem nomes diferentes. execCVE, create process, exit esse process, open a create file, close a close handle, read file, write file, assim por diante. Mais exemplos aqui. L6 start mkd, create direction, link, e por aí vai. Aqui tem algumas coisas interessantes. O link, por exemplo, o Windows 32 não suporta links, que é parte de fazer ligações simbólicas entre diretórios, entre um sistema de arquivos e outro. Então, os sistemas operacionais, internamente, eles são classificados como monolíticos, hierárquicos, cliente-servidor, sistemas em tempo real e assim por diante. Vamos ver algumas dessas classificações de acordo com a sua estrutura interna. Então, a estrutura básica do sistema operacional, ele é considerado como sendo um monolítico quando ele tem uma estrutura única, né? Ele assim, uma estrutura que tem um programa principal que invoca o procedimento ou o serviço a ser realizado. Então, o conjunto de procedimentos está unido, de certa forma, e o sistema operacional é dividido nessas três partes, embora não haja uma hierarquia entre eles. Então, você pode chamar a qualquer momento o conjunto de procedimentos, ou conjunto de utilitários, ou parte principal do sistema operacional. Pode parecer estranho, um sistema tudo em um, mas a grande parte dos sistemas operacionais, quando foi concebido, era monolítico. O próprio Linux até hoje não pode deixar de ser considerado um sistema monolítico. Então é um sistema tudo em um, que tem lá, que não tem hierarquias ou camadas entre eles, né?
Então, o sistema monolítico é basicamente isso aí. O sistema principal, que chama os procedimentos quaisquer e os utilitários quaisquer, né? Então, nós temos aí um conjunto de rotinas compondo o sistema monolítico. Sistemas em camadas, que foi desenvolvido, em primeiro lugar, por um sistema chamado T, que é esse nome aqui vem da Universidade de Holanda, chamado, vem esse nome aqui, quem quiser que se aventure a pronunciar isso aí, talvez seja Technische Hogeschool Eindhoven, né? Alguma coisa assim. Então ele dividia o sistema ele chamava de layers, ou níveis, ou camadas, né? Então na camada 5 tinha um operador, é algo parecido com o que se tentou fazer também com o sistema OSI para rede, que nunca funcionou. Embora a rede tenha uma certa hierarquia, o protocolo TCP/IP tem uma hierarquia de 4 níveis, mas o modelo OSI tem uma hierarquia de 7 níveis que realmente nunca funcionou, que foi implementado. Então os sistemas de camadas também são modelos que foram implementados apenas talvez nesse sistema aqui ou em algum outro desconhecido. Então nós tínhamos aí esse modelo onde o operador ficaria no nível 5, os programas dos usuários ficariam no nível 4, a entrada e saída nível 3, comunicação nível 2, a memória ficaria no nível 1 e a multiprogramação e alocação de processo nível 0. Cada processo, obviamente, como dentro do sistema hierárquico funciona dessa forma, um processo solicita serviços ao seu nível inferior e não há possibilidade de passar de um nível para o outro. Então o processo 5 não se comunica com 3 nem com 0, ele se comunica com 4 e o 4 com 5. Então daí por diante o 4 se comunica com o 3, o 3 com 4, o 3 com 2, o 2 com 3, assim por diante. Então existe uma interface clara de comunicação entre os níveis. Então esse é um processo chamado em camadas. Existe um processo também chamado de microkernel, que foi implementado em algumas experiências. No caso, por exemplo, no Minix 3. Existe um sistema operacional também que está em desenvolvimento na China, e diz que vai revolucionar o mundo dos sistemas operacionais. Pode ser colocado em qualquer coisa, numa geladeira, num relógio de pulso, num celular, numa televisão, num forno micro-ondas e por aí vai. A estrutura deles é toda baseada numa coisa chamada microkernels. Então seriam pequenos processos, cada um deles se ocupando de certas coisas. Obviamente é altamente escalável, porque uma vez que o processo é pequeno, adaptado ao hardware que se tenha, você não vai ter todo o sistema operacional instalado no seu micro-ondas. Então você não vai ter todo o Windows, por exemplo, instalado no micro-ondas. Você vai ter uma pequena parte desse conjunto de kernels, né, disponível em cada um dos dispositivos de acordo com a necessidade. Então esse microkernel também ele passa para o usuário muita responsabilidade que antes era do kernel principal. Então, por exemplo, os drivers. Então, se hoje os device drivers, os drivers de dispositivos físicos, impressoras, de equipamentos de rede, assim por diante, são anexados ao sistema operacional e são de responsabilidade do sistema operacional da sua execução, no microkernel, os drivers são de responsabilidade do usuário. Então, eles passam a rodar no modo usuário. Então, se o usuário quiser rodar alguma coisa que necessite do driver, ele próprio se conecta ao driver e roda ainda em modo usuário. Se tem algum problema nesse driver aqui, o kernel está livre disso. Então, essa é a grande vantagem. Então, o kernel pode botar você para fora junto com o seu driver e continuar funcionando normalmente, caso ocorra algum problema na sua comunicação ou na sua execução de um processo que envolva um certo driver. Então os drivers todos passaram para o modo usuário. E os servidores também. Então você tem aí um monte de processos que passaram do modo kernel para o modo usuário. E o modo kernel ficou extremamente simples, extremamente pequeno. O que faz com que possa ser rodado em qualquer micro máquina, em qualquer máquina pequena, em qualquer sistema de computação pequeno. Então a ideia do microkernel é ser leve, passar mais responsabilidades para os usuários e assim conseguir atingir todo e qualquer tipo de equipamento de computação. Um exemplo disso foi proposto no Unix. O Andrew Tannenbaum, que é o autor que nós seguimos aqui, principal, seguimos alguns autores, entre eles o principal autor da área de sistemas operacionais modernos, Tannenbaum. Ele propôs o sistema Minix
é desenvolvido completamente em arquitetura microkernels. Então tem outras opções também em arquiteturas microkernels, esse Harmony OS, que está em desenvolvimento na China, também usa a arquitetura microkernel. Uma outra forma de trabalhar com sistemas operacionais, sistema cliente-servidor, para sistemas de computação que se baseiam numa rede de computadores. Então existia um sistema muito interessante, que era o sistema da Solaris. A Solaris era um verdadeiro sistema distribuído, transparente ao usuário, que rodava em cima de uma rede de computadores, que usava fortemente a arquitetura cliente-servidor. Ele era um sistema distribuído, mas era também um sistema cliente-servidor. Totalmente transparente ao usuário. Então o usuário não sabia onde é que estavam os arquivos dele, até que a rede pifasse. Então, aí, se a rede parasse de funcionar e ele continuasse encontrando os arquivos dele, com certeza os arquivos estavam no disco local, mas era muito raro os discos de um usuário qualquer estarem em um arquivo local. Normalmente estavam em algum outro lugar da rede. Mas isso era transparente, cada usuário se logava e usava os seus arquivos normalmente, e a rede se encarregava de localizá-los. Então você estava usando o tempo todo clientes servidores. Você com as suas aplicações, pedindo ao programa do outro lado, em uma máquina 2, por exemplo, que você guardasse os arquivos para você, e pedindo a uma máquina 3 ou uma máquina 4 qualquer, que rodasse a impressão que você estava precisando realizar, e por aí vai. Então você tinha vários exemplos disso. As estações Sun que usavam Solaris eram muito belíssimas estações, que fizeram sucesso durante muito tempo em muitas estruturas universitárias e grandes empresas, mas foram caindo em desuso, substituídos pelos PCs ao longo do tempo. Máquinas virtuais. A IBM, foi uma ideia da IBM que lançou há muitos anos atrás, uma história de uma máquina virtual. Essa máquina virtual era um hardware básico que rodava um monitor por cima dele, chamado VM370. Era um sistema operacional básico, que a única função dele era gerenciar o hardware. E fornecer uma interface para um outro sistema operacional pequeno chamado CMS. O CMS ele rodava com um espaço de endereçamento e virtualmente como se tivesse uma máquina somente para ele, mas que rodavam em múltiplas instâncias, diríamos assim. Então nós tínhamos um CMS para determinado usuário, outro CMS para outro usuário, e aqui era como se fosse um sistema operacional inteiro para ele. Aqui embaixo o CMS tinha disponível para ele o VM, que era o chamado Virtual Machine, que era a máquina virtual do sistema operacional. Isso aqui foi o primeiro exemplo de máquinas virtuais que surgiram, isso já nos anos 70, já muitos anos atrás, e que foram abandonados depois, mas agora ressurgiram com a história dos servidores virtuais, da virtualização. Então, a ideia é, você tem um hardware, ok? Você tem uma camada de abstração por cima dele, e aqui você tem vários sistemas operacionais, várias máquinas separadas, independentes, rodando. Se uma máquina dessas der problema, não tem problema com as outras duas são independentes, não estão condicionadas de forma alguma ao que está sendo feito pela máquina A. Máquina B e C não tem nada a ver com a máquina A. Teoricamente, você poderia até mesmo rodar um outro sistema operacional, né? E é o que se faz hoje em dia com a virtualização. Então é o que nós temos aqui com essas máquinas que hoje se chama de hipervisor, ou hypervisor, né? O hipervisor são as máquinas virtuais, a ideia original da IBM, sendo rodada hoje no sistema de virtualização. Esses sistemas de virtualização podem ser de vários tipos. Podem ser do tipo 1, onde você tem um sistema praticamente inexistência do sistema operacional básico, você tem apenas um núcleo mínimo para fornecer uma máquina virtual para você. Então, nesse núcleo mínimo, você pode pegar um pedaço desse sistema, instalar o Windows, por exemplo, e no outro pedaço do sistema instalar o Linux e ficar os dois rodando ao mesmo tempo, né? Ou você pode ter um sistema do tipo 2, né, ou do tipo B, né, vamos chamar assim, né? A ideia é um hypervisor, né? Já não seria um sistema tão simples, que você teria aí um sistema operacional host, né? Que é um sistema operacional anfitrião, no qual você roda o seu simulador de máquinas. Então você tem um simulador de máquina virtual rodando lá. Esse simulador de máquina virtual vai permitir a instalação de mais de um sistema operacionais. Isso é muito comum, vocês têm aí o VirtualBox
tanto para Windows quanto para Linux, você pode rodar esse sistema e permitir a instalação de outros sistemas operacionais aí dentro. Então, a ideia dessa estrutura B aqui é você ter o sistema operacional principal, um simulador de hardware para uma máquina hospedeira, né? Você tem um hospedeiro principal e você tem aí o visitante, que são os sistemas operacionais que você pode instalar aqui. Funciona razoavelmente e vocês têm bons sistemas funcionando com isso aí, mas tem um outro ainda, que você tem aliás, esses sistemas aqui, tanto o B quanto o C, permitem que você não rode a máquina, o simulador virtual, tanto quanto ao mesmo tempo outros programas, processos que rodam diretamente no sistema operacional. Uma variante disso aqui seria usar um hipervisor do tipo 2, que aí você pode rodar isso em cima do seu sistema operacional básico, anfitrião, e permitir a instalação de vários sistemas operacionais. Você pode empilhar, né? Sistemas operacionais e simulações uns sobre os outros. Isso é usado para muitas empresas que fornecem infraestrutura como serviço. Você pode comprar a máquina para a empresa e ela te dá isso aqui. Ela tem um hypervisor lá, ela te dá uma máquina com o sistema operacional lá que você quer, disponível para você, e você instala o que você quiser, roda o que você quiser, e aí você paga pelo consumo de tempo que você faz essa máquina, ou de recursos que você tem nessa máquina. Então, de alguma forma, o uso de máquinas virtuais pode ser uma boa opção para quem não tem infraestrutura, para empresas que não têm uma infraestrutura ainda de hardware em larga escala disponível.